Talvez uma das coisas mais cruéis sobre a amamentação seja que muitas mulheres acreditam e sofrem muito por acreditar em verdadeiras mentiras que foram repetidas durante várias gerações, passando de vó para mãe, para tia, para primas, como se fossem verdades absolutas. E o pior é que muitas vezes essas frases, elas são ditas justamente quando a mulher está no período mais vulnerável da vida, que é o pós-parto, que ela está cansada, insegura, tentando entender um recém-nascido completamente novo e buscando desesperadamente sentir que ela tá fazendo algo de certo no meio de tanto caos. Oi meninas, eu sou a Camila, aqui da Liga Aleitamento Brasil, e hoje eu quero convidar vocês para conversarmos um pouco sobre algumas das maiores mentiras que já contaram sobre a amamentação para as mulheres. Frases que parecem, em primeiro momento, até inofensivas, mas que, lá na prática, geram culpa, desinformação e muitas vezes escolhas erradas que podem levar a um desmame indesejado, a um desmame precoce. A primeira, talvez, seja uma das mais batidas, mais conhecidas, mas que eu não poderia deixar de falar. Teu leite é fraco. E, sinceramente, quantas e quantas mulheres já não ouviram, de uma pessoa ou outra que fosse isso, sem nenhum tipo de escuta, de avaliação clínica real. Na enorme, esmagadora das vezes, o leite materno, o leite humano, ele não é fraco. O que pode existir é uma dificuldade de manejo, de transferência desse leite que chega de forma insuficiente para o bebê e caracteriza, às vezes, uma baixa ingesta, uma baixa produção de leite. Isso é diferente de um leite ser fraco, ele pode ser insuficiente. Agora, expectativas irreais sobre o comportamento do bebê ou simplesmente uma falta mesmo de uma avaliação, uma orientação adequada pode fazer com que uma mulher suspeite que verdadeiramente o seu leite é fraco, sabe? Outra mentira muito comum da gente escutar por aí. Se o bebê quer mamar o tempo todo, é porque o seu leite pode não estar sustentando ele. Só que olha só, pensa comigo, bebês, principalmente os bem pequenininhos, eles não mamam apenas por necessidade nutricional, por fome. Eles mamam também por algo muito importante, que é a regulação emocional, para ter conforto, por uma necessidade de se sentir seguro, para se organizar neurologicamente, por uma questão de vínculo com a sua mãe. A amamentação, ela não funciona como um reloginho matemático, nem para nutrir, e nem para regular emocionalmente. E talvez uma das maiores distorções criadas nos últimos tempos seja a ideia de que uma boa, uma adequada amamentação é aquela que produz estoque gigantesco no congelador ou um bebê que mama em frequências regulares. As redes sociais, elas contribuíram para transformar excesso de leite quase que em um símbolo de sucesso na amamentação. E aí as mães entram nesse lugar de sucesso materno. E isso adoeceu muitas mulheres emocionalmente. Uma mãe, ela pode ter uma produção absolutamente adequada e suficiente para o seu bebê e ainda assim acreditar que está falhando na amamentação. Simplesmente porque ela não tira quantidades de leite como a blogueirinha que posta na internet divulga. Outra coisa que eu queria trazer é uma frase extremamente perigosa, que é: amamentar é instinto. Somos mamíferos. Então, gente, o bebê, ele nasce sim com reflexos instintivos. A mãe também tem o seu potencial biológico, hormonal. Mas a amamentação é muito mais uma habilidade aprendida e construída entre essas duas pessoas que ainda estão se conhecendo e se ajustando na fase inicial. E quando a gente romantiza isso, muitas mulheres se sentem incompetentes por encontrar algumas dificuldades, ou muitas, no começo da amamentação, em algo que disseram para elas que deveria acontecer naturalmente e que no caso delas não está acontecendo, que está exigindo mais. Também existe uma ideia muito equivocada de que dor
na amamentação é normal e que toda mulher precisa aguentar no começo essa dor para que a mama venha a calejar, né? Esse desconforto inicial, de fato, no início das mamadas, no início da amamentação, pode acontecer. Mas uma dor que passa de 15 dias, uma dor importante, que causa uma fissura, um trauma, que causa um sofrimento intenso em qualquer momento da amamentação, não pode e não deve ser normalizado. Muitas vezes, o corpo, ele tá justamente sinalizando através daquela dor que tem algo ali que precisa ser olhado, avaliado e ajustado. E talvez uma das mentiras mais ainda silenciosas seja essa aqui. Se você não conseguiu amamentar, faltou dedicação, faltou esforço da tua parte. Essa frase, ela é uma verdadeira violência, né, gente? É uma verdadeira injustiça. Porque existem mulheres que tentaram de tudo, que foram no seu limite, buscaram tudo que era possível dentro da sua realidade emocional, física, social também, porque infelizmente o apoio não está disponível para todo mundo, e que usaram de tudo que tinham naquele momento. Mas, gente, existem histórias atravessadas por prematuridade, por violência obstétrica, por falta de rede de apoio ou uma rede de apoio que não ajuda, que atrapalha, por depressão pós-parto, por exaustão, por retorno precoce ao trabalho, por baixa produção, por causas que a gente ainda não tem o que fazer. E uma ausência completa de uma assistência adequada para essa mulher em tempo oportuno para que isso não vire um sofrimento mental. A amamentação, ela não pode ser analisada fora de um contexto, como uma peça solta, sabe? E eu acredito que uma das maiores responsabilidades de quem trabalha com a amamentação hoje seja justamente combater a desinformação, né? Ou a falta de informação correta, sem transformar o cuidado em um julgamento. Nós aqui precisamos formar profissionais que saibam orientar sem amedrontar, sem aterrorizar. Acolher sem estar infantilizando, mas ajudando aquela pessoa com ferramentas para tomar suas escolhas, de forma alguma impor coisas às famílias. Porque a amamentação, ela já carrega intrinsecamente pressão demais, para ela ainda ser atravessada por mitos que não são verdades, essas mentiras todas que eu trouxe, né? E que só aumentam ainda mais o sofrimento. E eu queria te contar que aqui na Liga, nós falamos muito sobre isso. A lactação, a amamentação, o aleitamento baseado em evidências, mas também precisa profundamente ser humano, porque não existe manejo técnico de qualidade sem escuta, sem acolhimento, sem contexto e sem respeito pela história daquela família. E, inclusive, eu deixei nossos produtos na descrição aqui desse vídeo. E agora eu quero estar perguntando, sabendo de você, né? Qual que foi a mentira sobre a amamentação que vocês mais escutaram, ouviram por aí, tanto nas suas vivências pessoais, quanto nos teus atendimentos. E já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, porque toda semana a gente está trazendo aqui um assunto para provocar uma reflexão, ou então para trazer conteúdo baseado em evidências, com humanidade, com prática clínica e os bastidores reais também do cuidado em amamentação.